Leitura da profecia de Joel. Ponde as vestes e chorai, sacerdotes. Gemei, ministro do altar. Entrai no templo, deitai-vos em sacos, ministro de Deus. A casa de vosso Deus está vazia de obrações e libações. Prescrevei o jejum sagrado. Convocai a assembleia, congregai os anciões e toda a gente do povo na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai de nós neste dia, o dia do Senhor está às portas, está chegando com a força devastadora da tempestade. Tocai trombeta em Sião, gritai, alerta em meu santo monte, trema os habitantes da terra, que está chegando o dia do Senhor. Ele está às portas. É um dia de escuridão fechada, dia de nuvens e redemoinhos, como aurora espraiada nos montes. Assim é um povo numeroso e forte, tal como jamais se viu alguns outros, nem jamais se verá, até aos anos de gerações futuras. Palavra do Senhor. O Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. O Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. Senhor, de coração vos darei graças, as vossas maravilhas cantarei, em vós exultarei de alegria. Cantarei o vosso nome, Deus Altíssimo. O Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. Repreendestes as nações e os maus perdestes, apagastes o seu nome para sempre. Os maus caíram no buraco que cavaram, nos próprios laços foram presos os seus pés. O Senhor há de julgar mas Deus sentou-se para sempre no seu trono, preparou o tribunal do julgamento, julgará o mundo inteiro com justiça, e as nações há de julgar com equidade. O Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. Deste mundo há de ser lançado fora. Quando eu for elevado da terra, atrairei para mim todo ser. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Ora, será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez, uma boa noite. Bom, nós estamos na 27ª semana do tempo comum. Nós começamos aí já indo para o final do tempo litúrgico, né, do tempo comum aí, e nós começamos a perceber que a liturgia começa a ser envolvida por uma temática que talvez nós não reflitamos tanto mais como antigamente as pessoas refletiam, que é o juízo final, que é o momento então no qual nós iremos ali receber a sentença de acordo com aquilo que nós vivemos na vida, né? Talvez as pessoas não tenham refletido mais sobre esse tema, porque as pessoas passaram, né, a deixar de lado a ideia de um Deus que é justo e que, sendo justo, também é juiz. Dentro da dinâmica da fé, muitas vezes a gente acaba se abandonando, e claro, nós devemos nos abandonar, a dinâmica do Deus que é misericordioso. E de fato, Deus é misericordioso. E que seria de nós se Deus não fosse misericórdia, né? Diante dos nossos pecados, diante dos nossos vacilos, nós não podemos usar a misericórdia na nossa vida como uma muleta, né, diante daquilo que é urgente ser mudado. Constantemente, os profetas nos anunciam um movimento de conversão. O Cristo, para poder fazer valer tudo aquilo que os profetas disseram, também veio e nos pediu para que ficássemos no movimento de vigilância, vivêssemos a dinâmica da conversão. Enviou seus discípulos pedindo a todos nós que vigiássemos, que passássemos então a conduta de crer no Evangelho, até porque o reino de Deus está próximo e também o juízo está próximo. O fato é, meus irmãos e minhas irmãs, que aquilo que a gente vê, por exemplo, na primeira leitura, tirada da profecia de Joel, é Joel, né? Deixa eu ver aqui. Joel. De Joel, é algo que é um alerta
que é feito pelo profeta e que o Cristo também nos faz constantemente. Nós somos chamados à conversão, ao arrependimento dos nossos pecados. Nós estamos entrando numa dinâmica um tanto quanto sem vergonha, de não nos envergonharmos diante daquilo que a gente faz de errado. A gente tem banalizado aquilo que são as leis de Deus, os seus mandamentos, a gente tem se esquecido daquilo que deve ser feito, e a gente tem levado a nossa vida, que é algo que deve ser levado de uma forma séria, como uma verdadeira brincadeira. E isso é um risco muito grande que cai todos aqueles que se esquecem que Deus, Ele é o Deus também do juízo. Se eu não olho para Deus, se eu não tenho juízo de olhar para Deus, que Deus é um Deus do juízo, que Ele vem para julgar a todos, como diz, por exemplo, o Salmo, e como também vai lembrar Jesus ali também no Evangelho, de forma ali implícita, nós levamos a vida como se fosse uma grande brincadeira. Tá certo que Deus é amor, Deus é misericórdia, como o padre dizia ali, só que um amor que não tem julgamento é um amor barato, é um amor que eu não levo a sério. Um amor que não me convida a uma mudança de vida é um amor que eu não vou levar em consideração, eu vou banalizar, eu vou viver de qualquer jeito. E aqui a gente é convidado até mesmo a olhar para as nossas relações, né? Se eu não vivo um amor que me convida a uma conduta reta, os meus relacionamentos não vão dar certo. Eu vou faltar com aquilo que é necessário para poder corresponder ao amor que alguém dispensa a mim. Então, se um namorado não se coloca na conduta ali de vigiar diante daquilo que ele deve vigiar em relação à sua amada, ele vai acabar perdendo a sua amada, vai acabar perdendo esse amor. Da mesma forma, se o esposo não se coloca, ou a esposa não se coloca numa conduta de vigilância diante daquilo que são as obrigações ali matrimoniais, as obrigações de uma vida de casal, vai acabar perdendo esse amor por conta de querer viver uma conduta, uma vida de solteiro, por exemplo, uma vida ali que vivia antes, que não tinha tanta preocupação assim, pelo fato de ter alguém do lado ali e que de alguma forma deve ali um respeito, né? Existe ali, deve-se um temor ali, um temor não no sentido daquilo que afasta, mas um temor no sentido de que eu tenho um cuidado, né? Eu preciso cuidar e zelar por aquele que também é convidado a zelar por mim. E Deus zela por todos nós. Deus nos ama de forma incondicional. Mas dentro dessa forma incondicional de amor de Deus, minimamente nós em retribuição, não que Ele fique esperando isso, nós devemos oferecer a Ele aquilo que lhe cabe também. O respeito, esse temor, essa conduta reta, nos abandonarmos à sua justiça. Sabe quando nós éramos mais novos? Eu gosto muito de usar esse exemplo. Sabe quando nós éramos mais novos, por exemplo, e a gente tinha um certo temor dos nossos pais ali, por conta de, eu não posso fazer arte, eu não posso desobedecer os meus pais, porque senão eu vou ter uma punição ali, e a gente vivia numa dinâmica ali de tomar cuidado. Se a gente tinha vergonha na cara, a gente tomava cuidado. Agora, se a gente não estava nem aí, a gente meu pai e minha mãe vai me dar lá uns tapinhas lá, e eu volto a fazer do mesmo jeito aquilo que eu fazia. Mas se eu tinha às vezes um pai mais, se eu tinha consciência da dureza daquele pai, aí o negócio era mais ali, eu ficava, né? Deus, Ele é amor sim, Deus, Ele é misericórdia sim, mas Deus na sua forma de amar, exige de nós uma conduta ali reta, que a nossa vida seja pautada na sua justiça, sobretudo, que a gente viva ali um arrependimento daquilo que é um erro, sabe? Uma definição de arrependimento que é tão bonita e que nos convida e nos projeta a um movimento de conversão é que o arrependimento nada mais é, meus irmãos e minhas irmãs, do que a tristeza de perceber aquilo que nós somos. O arrependimento vem tocar a vida do filho e da filha de Deus quando ele percebe que ele não tem sido um bom filho, quando ele percebe que ele não tem sido digno do amor que Deus dispensa por ele. E aí essa tristeza, ela pode se transformar em alegria quando eu me coloco numa conduta de correção. Aqui, na primeira leitura, tirada do profeta
Joel, nós vemos lá o profeta que exorta o povo a se entristecer, mas não entristecer-se no sentido de ficar ali vivendo uma mortificação, uma tristeza ali que não vale de nada, mas se entristecer no sentido de olhar para a sua vida num movimento de arrependimento e perceber a tristeza que é ser aquilo que eles eram, o quanto eles estavam afastados da vontade de Deus e se colocarem numa conduta de se colocarem ali numa vida reta, porque o profeta vai dizer ali que vai vir o dia do Senhor, e eu preciso estar atento, preciso estar vigilante a esse dia do Senhor. Tá certo que o dia do Senhor, esse dia do Senhor aí é esperado, ele já veio num primeiro momento, que é a primeira vinda de Jesus. Ele veio para nos fazer lembrar de tudo aquilo que os profetas haviam dito e de uma conduta que nós devemos ainda continuar vivendo. Veio para nos libertar das nossas mazelas, dos nossos pecados, daqueles que eram nossos algozes, da morte sobretudo, mas veio nos alertar que nós devemos continuar vigilantes. Porque existe também um outro dia que virá, que é o dia do juízo final. É o dia, então, no qual os justos e os não justos terão ali a sua sentença. E o que é, por exemplo, isso que a gente fica pensando, né, o juízo final? O juízo final, meus irmãos e minhas irmãs, mais do que Deus colocando, apontando o dedo ali para a gente, os nossos erros, não vai ser Deus apontando para a gente os nossos erros. O juízo final vai ser uma chancela ali, eu vou assinar ali aquilo que é o que vai acontecer comigo diante de tudo aquilo que eu escolhi viver na minha vida. Então, se eu esquecer de Deus na minha vida, eu vou assinar ali um movimento de afastamento de Deus. Eu vou criar um abismo entre eu e a misericórdia de Deus. Eu vou criar um abismo entre eu e o céu, esse lugar no qual todos nós queremos habitar, mas que requer de nós um esforço de nos comprometermos num movimento de conversão. Lembra lá, alguns dias atrás a gente via, por exemplo, na liturgia dominical, aquela parábola muito conhecida, né, de nós, que é a parábola do rico e do pobre Lázaro, né? E o Lázaro era conhecido por Deus, né? Lázaro recebe o nome ali porque era conhecido por Deus. Sofreu que nem um cachorro a vida inteira, mas mesmo diante do sofrimento, ele escolheu ser fiel à vontade de Deus. Já o rico viveu, de forma ali esbanjando nos banquetes, eram muito felizes naquilo que tinha, e ele, por ser tão poderoso, e o poder, né, nos atribui um caráter de divindade, né? Quando eu sou poderoso, quando eu tenho dinheiro, quando eu tenho bens, quando eu tenho status, quando eu tenho poder, eu esqueço de Deus. Quando a vida está muito boa ali, a tendência de esquecer de Deus é muito grande. E quando eu tenho tudo, eu tenho em mim um caráter ali de divindade, né? Então eu que sou o Todo-Poderoso, né? As pessoas que vêm até mim e não eu que devo ir até elas, né? Para que eu vou precisar de Deus? E aí, naquele diálogo que tem entre o rico que está num lugar de tormento, que nós podemos dar o nome de inferno, e o Lázaro que está lá, e o pai Abraão que está lá num lugar lá no céu, a gente vê ali um reflexo daquilo que é a conduta, né? Na verdade, aquilo que é o destino daqueles que não se colocam no movimento de se aproximar da vontade de Deus, de viver aquilo que é uma intimidade com o Senhor, com a palavra, com as suas leis, com os seus mandamentos. O fato é, meus irmãos e minhas irmãs, que ao longo de toda a nossa história, nossa caminhada, nós nunca fomos enganados. Constantemente nós somos alertados a essa conduta. Então não adianta nada chegar lá no último dia e pegar e fazer de conta que não sabia, porque a gente sabe o que deve ser feito, né? A gente vai estar só assinando ali, né? Se eu não me coloco numa conduta, aquilo que é a minha condenação. Então por isso que neste tempo de vida aqui, que é o tempo da misericórdia, nós devemos contar sim com o amor misericordioso de Deus. Sem Ele nós não seríamos nada, mas a gente tem que aproveitar esse tempo para viver um movimento aí de conversão diante das oportunidades que Deus nos dá, porque o tempo do juízo é o tempo no qual já não vai ter mais tempo de fazer mais nada, né? Mas enquanto há tempo, nos coloquemos nessa conduta. Enquanto há tempo e a gente não sabe o dia e nem a hora, nos coloquemos num compromisso de corresponder àquilo que é a vontade de Deus, aquilo que os profetas disseram, aquilo que o Cristo também disse.
mesmo diante das alegrias e, sobretudo, diante das tristezas. Porque se a gente for olhar, por exemplo, para a vida do povo de Deus, a gente vai ver que o povo só viveu um monte de tristeza, ali a gente via, né? É dilúvio, é deserto, é morte, é decepção, ali eram as demoras de Deus, mas muitos homens e mulheres ainda assim, diante disso, escolheram viver o caráter de esperança que nos dá então a nossa fé, que não se resume a esse tempo presente, mas a promessa que Deus coloca a cada um de nós. E que nós possamos nos envolver dessa esperança, possamos ser acessados por essa misericórdia, mas, sobretudo, ter juízo. Que Deus é advogado, mas também é juiz. Não levarmos a vida como uma brincadeira, mas com a seriedade que ela requer de nós, para que aquilo que nós queremos alcançar, que é a eternidade, possa ser garantido na nossa vida. E o penhor da eternidade é a nossa obediência a Deus, é esse temor, não um temor que nos afasta dele no sentido de ter medo. O povo tinha um medo lá, né, de como seria esse dia do Senhor aí, né? Às vezes o pessoal achava que viria numa calamidade, né? Não, o temor não é necessário para aquele que vive tranquilamente, né? Quem não deve, não teme. Agora, quem deve temer e deve se colocar numa conduta de se corrigir. Mas quem não deve, não teme. E que a gente possa viver nessa vida, viver um temor que nos aproxima de Deus, um sinal de respeito, de obediência, como o respeito que nós tínhamos aos nossos pais, como o respeito que nós temos por aqueles que têm autoridade na nossa vida e que, de certa forma, são reguladores externos aí que nos ajudam a regular aquilo que precisa ser mudado internamente na nossa vida. De modo especial, indo para o final da nossa conversa, uma grande aí reguladora externa que nós temos e que nós temos celebrado nesses dias de novena é a Virgem Maria. É ela que escolheu em sua vida sempre ali se permitir ser tocada pelo dedo de Deus, né? O que é o dedo de Deus ali do Evangelho? É o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus tocou a vida dessa mulher, esse Espírito a cobriu com a sua sombra e ela viveu ao longo de toda a sua vida uma conduta reta, uma conduta de justiça, vivendo a seriedade que é a vida, sem brincadeira, reconhecendo aquilo que Deus queria e sempre dizendo sim à sua vontade. E que a Virgem Mãe Aparecida, né, esse título que nós damos a ela aqui no Brasil e que é tão próximo a nós, possa nos ajudar sendo esse grande sinal de esperança daqueles que se permitem ser tocados pelo dedo de Deus, cobertos pela sua sombra e amparados pela sua justiça e também pela sua misericórdia. Porque a misericórdia nos ampara e a justiça também nos ampara, porque o justo viverá pela sua fé, o justo terá a recompensa, essa promessa aí que Deus prometeu, que Ele não mentiu, quando mandou os profetas e quando mandou o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para nos alertar. Assim seja.